Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Mas nós vamos fazer a leitura dele todo. Mas nós vamos nos ater na exposição hoje, nessa noite, até o versículo 3. Vamos ler o Salmo 23. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Baixe sua cabeça. Vamos estar orando ao nosso Deus. Senhor, nós queremos louvar o teu nome, porque o Senhor é o nosso pastor. Obrigado, Deus, porque nós podemos entrar na sua presença, diante do teu trono da graça, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que olhou para a humanidade perdida e enviou seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ir a ti, ó Deus, e buscar no Senhor, ó Deus, a nossa força. Buscar no Senhor, ó Deus, a direção e a salvação, Senhor. E o consolo e o encorajamento, ó Deus. Pai, que a sua palavra hoje, nessa noite, possa nos encorajar, nos exortar, nos repreender, Senhor Deus. Dentro dos seus propósitos, Senhor. Que teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, ó Deus. Para a glória do Senhor. E que os nossos corações saiam daqui quebrados e humilhados aos seus pés, ó Deus, somente. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. O Salmo 23, talvez todos nós conhecemos ele, até mesmo antes de virmos à fé. O Salmo 23 é o mais conhecido da Bíblia, assim também como a oração do Pai Nosso. Não é verdade? Nós vemos aí, geralmente, nos estádios de futebol, nas reuniões, antes dos times entrarem para jogar, todo mundo orando o Pai Nosso. Mas o Salmo 23, ele é tão conhecido, ele é conhecido mundialmente como um dos salmos mais belos da Bíblia, como um dos capítulos mais belos e bonitos da Bíblia. E de fato ele é, não só belo e bonito, mas profundo em sua magnitude. O Salmo 23, ele está no meio de alguns estudiosos colocam entre três salmos. Começa no Salmo 23, que são os salmos messiânicos, que é o Salmo 22 fala de Jesus. Né? Jesus, ele ora o Salmo 22 na cruz, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Então o Salmo 22 fala sobre Jesus Cristo na cruz. E o Salmo 23 aponta como Jesus, o pastor, o supremo pastor. E o Salmo 24 vai falar sobre o Senhor Jesus, que pertence à glória ao Senhor Jesus. Então hoje nós vamos vamos falar hoje sobre o Senhor é meu pastor. O Salmo 23, por mais que ele seja um dos mais conhecidos da Bíblia, mas também ele um dos menos entendidos da palavra do Senhor. As pessoas leem o Salmo 23, até você pode chegar na casa de alguém, você pode ver a Bíblia aberta, né, no Salmo 23, ou no Salmo 91 também, né, as pessoas têm esse costume, mas eu quero dizer, meus irmãos, que a Bíblia aberta, sem ela ler, sem ler ela, quer dizer, ela não tem poder nenhum, né, ela não é um amuleto de sorte para deixar aberta ali em cima de uma estante. A Bíblia precisa estar aberta dentro do nosso coração, nós sentados e lendo a palavra do Senhor e absorvendo ela e aplicando no nosso coração. E aí ela tem poder. Mas, irmãos, quem escreveu esse salmo? O Salmo 23, quem escreveu, alguns estudiosos colocam que Davi escreveu esse salmo quando idoso, possivelmente durante a rebelião de Absalão, seu filho. Então, Davi, alguns estudiosos dizem que Davi escreveu o Salmo 23 diante da rebelião de Absalão, o seu filho. Então, o Salmo 23, ele começa com a grande palavra dizendo, o Senhor é meu pastor.
E nós vamos ver aqui, do versículo 1 ao 3, o Senhor nos guia e sempre e supre as nossas necessidades. Mas é interessante a metáfora que é usada aqui, como Deus, como pastor, e Davi como ovelha. Então Davi agora está olhando para o Senhor e dizendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E é interessante, meus irmãos, que as ovelhas eram apacentadas em pastagens férteis, que cresciam em decorrência de chuvas. No verão e no outono, elas se alimentavam de ervas daninhas e de restolhos das colheitas. Assim como os camelos, as ovelhas também podem passar longos períodos sem água, chegando a beber até 9 litros, quando surge a oportunidade. Em contraste com as cabras, que são bastante independentes, as ovelhas dependem do pastor para encontrar pastagem e água. Então, na realidade, as ovelhas praticamente não sobrevivem sem a ajuda do pastor. As ovelhas, elas não sobrevivem sem o pastor estar guiando elas. Então, agora, o salmista Davi está olhando para o Senhor e dizendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, então eu não sobrevivo sem o Senhor. É interessante, meus irmãos, pensar que essa figura de linguagem que Davi está usando, olhando para Deus como o seu pastor, é porque ele mesmo, Davi, se coloca como ovelha, mas Davi descreve esse salmo como essa metáfora porque ele próprio foi um pastor de ovelhas. Lembra, meus irmãos, da história? Quando Jessé, Davi, filho de Jessé, quando Samuel sai para ungir o rei de Israel, e aí Jessé começa a chamar todos os seus filhos mais fortes. Aí, esse não. Mas tem um, onde está esse um? Está lá pastoreando as ovelhas. E aí o Senhor unge Davi, pastor de ovelhas. Senhor unge Davi, pastor de ovelha. E é interessante que Jessé fica assim: como assim? Um pastor de ovelha vai se tornar rei de Davi? Porque pastor, a função, a profissão de pastorear ovelha era uma profissão discriminada, humilde. Né? Veja, o pastor passava o dia todo, a semana toda, sem ao menos ver a sua família, só no campo, no deserto, cuidando da ovelha. O tempo todo ele estava ali constantemente. Tinha que dar vida. No entanto, que quando Jessé vai na casa, quando Samuel vai na casa de Jessé, Davi não estava lá entre os irmãos. Davi estava lá pastoreando as ovelhas. Pastoreando as ovelhas. Então Davi, ele escreve esse salmo entendendo a profundidade do que é ser um pastor de ovelha. Entendendo a profundidade e a missão do que é ser um pastor. Então no Salmo 23, ele coloca e diz: olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, essa figura de linguagem, Davi escreve entendendo bem essa metáfora. Ele entende bem. Deus é retratado como pastor de ovelha no Antigo Testamento, por várias passagens. Por várias passagens. Nos Salmos, 2 versículos apenas que eu vou ler, os Salmos 78, verso 52 diz: fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como rebanho. E o Salmo 80, versículo 1, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Então o Salmo 23 transmite para nós 2 aspectos da nossa relação com Deus. 2 aspectos da nossa relação com Deus, o Salmo 23, ele transmite para nós. O primeiro aspecto é intimidade e dependência. Intimidade e dependência. Veja, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele se torna Senhor sobre nós. E agora você pode chamá-lo de meu pastor. Meu pastor. Quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, ele aponta para algo maravilhoso da realidade espiritual da nossa vida, que nós somos propriedade do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, e nós temos o privilégio, a honra de chamar o Deus Criador dos céus e da terra de meu pastor, meu pastor, meu pastor. E esse salmo aponta para Jesus.
Jesus ele diz em João capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Salmo 23 aponta para Jesus como nosso pastor. E ele não é simplesmente um pastor, ele é o supremo pastor, o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. E você só pode chamar, agora vai aqui um ponto importante para nós pensarmos. Você só pode chamar o Senhor de meu pastor se você entendeu o Evangelho e experimentou o Evangelho. Compreender o Evangelho de forma apenas racional, em que você sabe responder o que ele é, mas não experimentou do poder dele ainda, você está no caminho. Você está no caminho certo, mas não é suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente só compreender o Evangelho, só falar as palavras da Bíblia, mas é necessário experimentar. Mas a compreensão, o experimentar passa pela compreensão correta das verdades bíblicas. O experimentar não é apenas verbalizar e dizer, mas sim ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. No entanto que Jesus mesmo diz, olha, muitos dizem Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Não é só apenas dizer Senhor, Senhor. Não é só apenas ter ideias da Bíblia e falar versículos bíblicos, mas é necessário experimentar, porque nós não estamos falando de um jogo de ideia. Nós estamos falando de uma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. Por isso que o texto mostra para nós, do Salmo 23, o Senhor, o meu pastor. Ele não está falando do Senhor uma ideia, mas está falando de uma pessoa específica. Passa pela compreensão. Experimentar o Evangelho passa pela compreensão. E é necessária a compreensão correta, que Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados para ser nosso Senhor pastor. A exemplo do apóstolo Paulo, que teve um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo, conhecedor do Antigo Testamento, mas ali ele teve um encontro, luz sobre o Evangelho, luz sobre Cristo Jesus, morto na cruz, que ele era o Senhor, o Salvador, o Messias prometido no Salmo 23. Mas o apóstolo Paulo conhecia todo o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo conhecia os profetas Isaías, o apóstolo Paulo conhecia Gênesis, o apóstolo Paulo conhecia Êxodo, o apóstolo Paulo conhecia as leis morais, o apóstolo Paulo conhecia todo o Antigo Testamento, mas ainda não compreendia que o Antigo Testamento apontava para uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então é necessário muito mais além do que ter ideias da palavra de Deus ou versículos bíblicos. É necessário experimentar um encontro real e verdadeiro com esse Senhor. Por isso que é necessário, meus irmãos. Olha a profundidade do Salmo 23, do versículo 1. O Senhor, o meu pastor. Você precisa receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para Deus ser o seu Senhor e pastor. Você precisa se arrepender de todos os seus pecados. Você precisa abandonar a sua vida de pecado e colocar a fé em Jesus Cristo. Quando você fizer isso, certamente Ele se tornará o seu pastor. E você poderá dizer, meu pastor é o Senhor. Por isso que o Salmo 23 é muito mal compreendido. O Salmo 23 é muito mal compreendido porque as pessoas perdem a perspectiva de que o Salmo 23 está falando do Senhor, do pastor, do Criador, do nosso Senhor, mas não mais agora nós como criaturas de Deus, mas como filhos de Deus, posses de Deus. E é importante, meus irmãos, nós nos atentarmos para o Senhor. O Senhor é meu pastor. Por que eu estou dando essa ênfase aqui? Para que nós não venhamos perder de vista o Senhor do Salmo, o pastor do Salmo, a olharmos apenas para aquilo que o Senhor pode nos dar. Veja que as pessoas olham para o Salmo 23
Nós rapidamente lemos esse salmo e passamos para aquilo que o Senhor pode nos dar e não pelo que Ele é. Rapidamente a gente faz isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a gente já pensa, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele vai me dar isso, Ele vai me dar isso. Mas a gente esquece de focar na presença do Senhor e no Senhor do salmo. Entende? Nós podemos perder de vista isso. Porque quando nós olhamos para o Senhor como nosso pastor, nós podemos depender dele, confiar nele e adorar ele com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração. Quando o salmista Davi coloca de forma poética, o Senhor é o meu pastor, ele está trazendo a relação dele com Deus. Veja, ele diz, o Senhor é o meu pastor. O nosso Deus não é um Deus distante, mas sobretudo pessoal. Ele nos chama de forma pessoal para vivermos coletivamente, sim, mas Ele conhece cada um de nós. Ele nos chama pelo nome, conhece as nossas dores, conhece as nossas lutas, conhece as nossas tristezas, conhece as nossas alegrias. Ele conhece tudo de nós. Ele conhece seu sobrenome, ele conhece o que vai no seu coração, ele sabe o que está dentro do seu coração agora, nesse exato momento, o que permeia os seus pensamentos, o que te traz angústia nesse momento. Por isso, ele é um Deus pessoal. Quando nós apresentamos Deus, nós não apresentamos um Deus distante, mas nós apresentamos um Deus presente e relacional, porque era isso que ele fazia no Jardim do Éden, que Deus descia na virada do dia para se relacionar com Adão e Eva. Meus irmãos, nós não podemos perder a perspectiva de que o nosso Deus é um Deus relacional. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo e rompeu essa nossa relação com Deus. O pecado entrou no mundo e rompeu essa nossa relação com Ele. Nós fizemos ali em Gênesis capítulo 3. Adão e Eva pecam contra o Senhor, então eles se tornam afastados da presença de Deus. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram, todos estão afastados da presença de Deus. Por isso é necessário que nós necessitamos do sacrifício de Cristo Jesus para agora nós nos tornarmos ovelhas do seu rebanho. Ovelhas do seu rebanho. Essa expressão, meu, interessante, né? Meu. Essa expressão, ela revela muita intimidade e sentimento de posse. Veja. Meu pai, meu amigo, minha esposa, meu carro. Veja, sentimento de posse. Davi está olhando um sentimento de que Deus era o seu pai. Deus era o seu pai. Isaías 53, mais um texto que demonstra a nossa relação, nós como ovelhas, diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós estávamos perdidos, desgarrados, afastados de Deus. Deus fez cair sobre Cristo os nossos pecados e hoje nós podemos chamá-lo de meu pastor por causa do sacrifício de Cristo Jesus. É por isso que nós podemos chamar meu pastor. Por isso que a nossa relação, nós crentes em Cristo Jesus, temos uma relação de intimidade com Deus. Esse versículo 1, o verso 1 diz, o Senhor, meu pastor, mostra a relação de Davi com Deus e a relação do seu povo com Deus, de intimidade, de podermos me chamar de meu. O que você chama de seu? Seu amigo é só aquela pessoa que você tem intimidade. Né? É interessante como a gente gosta de distinguir as pessoas. Aquele lá é um conhecido. Diferente, né? Conhecido é alguém que você conhece, mas você não tem relação. Você está distante, ele lá, você cumprimenta, você o vê, você fala com ele no seu dia a dia. Mas agora é diferente quando você fala meu amigo. Meu amigo, você vai na casa,
você liga, você pede ajuda, você ajuda, você tem uma relação mais profunda, você sabe de alguns problemas que estão ali. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Ele é um Deus pessoal e relacional. Esse é o nosso Deus. Ele revela que você é propriedade exclusiva dele e deve ter intimidade com ele e depender dele. E a pergunta que fica aqui para você, para mim, para você é: Deus de fato é o seu pastor? Deus de fato é o seu pastor? Porque nem todos são ovelhas. Nem todos são ovelhas. Nem todos. Nem todas as pessoas são ovelhas e podem chamar Deus de meu pastor. Meu pastor. Ainda no versículo 1, a expressão: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará, ela pode ser entendida da seguinte forma também: de nada terei falta. Nada me faltará e de nada terei falta. Essas duas perspectivas que são complementares. Não nos faltará nada, aponta para completude e suficiência. Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades mais essenciais. E ao mesmo tempo que nós podemos dizer de nada terei falta, porque Deus é o nosso maior bem e tesouro. Sabe, nós podemos dizer que de nada terei falta. Davi está dizendo assim, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo assim, nada me faltará porque o Senhor é meu pastor. Então o Senhor pode suprir e prover todas as coisas, porque o Senhor nos guia como ovelha. O Senhor sabe onde tem pastos, o Senhor sabe onde tem água, o Senhor sabe onde tem descanso. É o Senhor quem cuida, mas também Davi está dizendo, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, é porque se eu não tiver mais nada, eu tendo o Senhor, eu terei o suficiente, só você é suficiente para mim. Isso nos leva a perguntar se nós estamos satisfeitos em Cristo, se nós estamos satisfeitos em Deus, se hoje lhe faltar a saúde, se hoje lhe faltar o emprego, se hoje lhe faltar alguma coisa. Você pode dizer, eu tenho Deus, eu tenho Cristo, e de nada terei falta. É Ele que me satisfaz. É Ele que satisfaz. Eu tenho a sua presença real e maravilhosa. Eu tenho a sua presença comigo. E Ele é suficiente. E Ele me completa. E Ele é maravilhoso. Mas é óbvio, Ele como um pastor nosso, Ele nos guia e supre as nossas necessidades. Quando temos o Senhor Jesus como nosso pastor, nós podemos nutrir confiança que Ele suprirá as nossas necessidades básicas: comida, alimento e vestes. Então, ponto 2, entramos no versículo 2 agora, diz, o versículo 2 diz para nós, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele nos guia e supre as nossas necessidades. É interessante como esse salmo expressa o cuidado de Deus para conosco, nos colocando como suas ovelhas. A figura de Deus como pastor e nós como ovelha expressa bem a nossa dependência de Deus, meus amigos. Diz que as ovelhas é um animal não com muita inteligência, né? Alguns estudiosos dizem que ela é meio burrinha, né? Não fazendo a relação que os irmãos são burros, não é isso não, tá bom, meus irmãos? Mas a expressão da questão das ovelhas, elas são totalmente dependentes dos seus pastores. Elas não conseguem pensar, elas veem um buraco e vai pro buraco e cai no buraco. Elas veem o perigo e não fogem do perigo, se o pastor não vai tirá-las ali. Então,
A figura de Deus como pastor e nós como ovelhas expressa bem a nossa dependência. Elas não sabem discernir entre alimentos bons e ruins. Elas não sabem discernir sobre isso. Uma ovelha não sabe diferenciar entre uma relva boa e uma venenosa para comer. Não. As ovelhas dependem do pastor para guiá-las em pastos verdejantes. Assim somos nós. Nós precisamos do nosso Senhor para nos guiar em pastos verdejantes. Na Terra Santa, meus irmãos, os pastos eram viçosos e verdejantes, depois da estação das chuvas, mas não ficavam assim o ano todo. Nesses lugares a terra era perigosa, cheia de animais selvagens e de cobras, e o rebanho indefeso e precisava de cuidado constante. Davi diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Davi está expressando a sua confiança no Senhor, porque ele é o único capaz de encontrar pastos verdejantes, mesmo dentro de um lugar difícil, mesmo dentro de uma situação caótica onde não está mais tendo pastos. É o pastor, o Deus Todo-Poderoso, que pode encontrar pastos verdejantes. E, meus irmãos, aqui vai um ponto para nós. Mesmo quando estamos em meio ao deserto, mesmo quando tudo parece sucumbir à nossa volta, mesmo quando tudo parece estar escuro, é o Senhor quem pode nos levar a pastos verdejantes. É o Senhor quem pode suprir as nossas vidas, seja em alimentos físicos que nós necessitamos e precisamos, seja do alimento espiritual que eu e você necessitamos. Então, por isso, nós precisamos descansar no Senhor e na sua provisão, porque Ele nos alimenta. Ele nos alimenta. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele começa no Sermão do Monte, em Mateus 6, verso 33, ele diz, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, nada nos faltará. Ele é o Jeová Jirê. A palavra Jeová Jirê, que quer dizer o quê? O Senhor proverá. Quando permanecemos ouvindo a sua voz, Ele nos conduz na direção dos pastos verdejantes que nós necessitamos. Por isso é necessário nós confiarmos no Senhor, dependermos do Senhor, termos intimidade com o Senhor, para que Ele nos guie. Olha o verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele. Veja que a palavra sempre Ele leva-me, guia-me, está condicionada ao Senhor, o pastor. O outro ponto é leva-me para junto das águas e descanso. Sabiam que as ovelhas, elas não bebem águas de riacho com correntezas fortes? As ovelhas, elas não bebem águas de riacho com correntezas fortes. Assusta elas. Então, o que o pastor tem que fazer? O pastor vê um riacho onde tem correnteza, ele tem que fazer uma poça, uma lagoa, mais ou menos ali, para elas se achegarem e beberem a água. Por isso que o versículo 2 diz, ele me faz repousar em pastos e leva-me para junto das águas de descanso, quer dizer, no sentido das águas tranquilas, de fato. Né? As águas agitadas do riacho, o Senhor, então, como um pastor, ele faz ali um lugar para nós nos alimentar, para nós matarmos a nossa sede. Então, essa função pastoral ali de cuidar das ovelhas. Então, eles tinham que fazer o quê? Às vezes o pastor cria uma represa temporária num córrego para que as ovelhas possam saciar a sua sede. Porque as ovelhas são os animais bem assustados. Elas não dormem se tem bicho no aprisco, elas não dormem se estão com fome ou se estão com sede. E nem se elas estão em atrito umas com as outras. Interessante, né? Por isso que quando você briga com seu irmão ou fala alguma coisa com seu irmão, às vezes você está lá, né? E não consegue descansar, porque você tem que ir até o seu irmão e pedir perdão, né? E aí você pode voltar a descansar no Senhor e conseguir dormir. Ela só dorme quando está tudo tranquilo e situação para elas é favorável. E assim o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós e nos conduz às águas tranquilas. É isso que o Senhor faz. Por isso que nós temos que continuar dependendo do Senhor. Nós somos levados pelo Senhor de forma amorosa às águas tranquilas.
as águas tranquilas. E por isso eu e você precisamos continuar dependendo do Senhor. Porque às vezes nós acabamos abandonando o Senhor e acabamos cavando cisternas para nós. Como diz Jeremias 2:13. Porque meu povo cometeu os dois males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Olha o que diz Jeremias dizendo para o povo de Israel. O meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm águas. Muitas vezes nós abandonamos o Senhor. Deixamos de ser guiados por Ele às águas tranquilas, pois o único que pode saciar as nossas almas. E muitas vezes estamos sendo guiados pelo mundo, pelo pecado e pelo diabo, para beber essas águas que esse mundo oferece. Mas sabe o que é interessante? Que essa água que esse mundo oferece, ela é uma água podre e suja, e que não mata a nossa sede, mas ela mata a nossa alma. E nós ficamos mais perturbados quando ainda bebemos dessa água. E quanto mais esse mundo dá, e quanto mais você bebe dessa água que esse mundo dá, quanto mais você bebe a água do pecado, quanto mais você bebe a água que o diabo oferece para você, mais a sua alma fica agitada, mais o seu coração fica perturbado, mais você não consegue descansar, porque você não está bebendo na fonte da água, que é Cristo, que só Ele pode dar e caminhar e levar você pelos caminhos das águas tranquilas. É isso que o Jeremias está falando. Olha, o meu povo me abandonou. E criaram cisternas rachadas que não têm águas. Quando nós deixamos de ser levados pelo Senhor às águas tranquilas, nós estamos cavando as nossas próprias cisternas. As nossas próprias cisternas. Por isso nós precisamos confiar e descansar no nosso pastor. Pois ele nos guiará em águas tranquilas. Mesmo que a nossa vida esteja debaixo de vendaval, tempestade, ou quando estamos sendo assolados pela tribulação. Quando não parece que as águas tranquilas não vão chegar, o nosso pastor conhece os melhores caminhos e nos leva às águas tranquilas, porque essa é a função pastoral, ali no deserto, guiando as ovelhas, olhando e sabendo aonde tem água. Eu vou guiar essas ovelhas até aonde tem água, para que elas possam beber as águas. E o Senhor sabe das nossas necessidades. Por isso que Apocalipse, capítulo 7, verso 17 diz: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, pois o Cordeiro que está no meio do trono vai os apacentará, os guiará para as fontes das águas da vida. É Ele que pode nos guiar nas fontes das águas da vida, não esse mundo, não o pecado, não o diabo, não, meus irmãos. É o Senhor Jesus que pode nos guiar. É o Senhor Jesus que pode nos direcionar. É o Senhor Jesus que pode alimentar o nosso coração. Enquanto você senta na mesa do mundo, enquanto você senta na mesa do pecado, enquanto você deixa o pecado entrar na sua vida, ele esmaga você, ele seca a sua alma e você fica como uma pessoa seca. Seca. É Ele que pode guiar a sua vida. É Ele que pode lhe direcionar nas águas tranquilas. Veja que Apocalipse 7, verso 17 diz: é Deus lhe enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Olha, meus irmãos, como esse salmo é lindo. Olha como ele é profundo. Refrigera minha alma, versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Um dos significados da palavra refrigério é sensação agradável, produzida pela frescura. Alguns sinônimos da palavra são conforto, alívio, bálsamo, consolação, refresco e remédio.
Como consequência de águas tranquilas vem o refrigério e o alívio. O alívio. É interessante que o salmista, Salmo 42, verso 11 diz: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu auxílio. Nos momentos que estamos desanimados na caminhada da vida, precisamos do Senhor para trazer refrigério para a nossa alma. Quando estamos sucumbindo no pecado, estamos matando a nossa alma, precisamos ser reavivados pelo Senhor. E o Senhor, como bom pastor, nos guia e não nos deixa ficar imersos no pecado. E Ele nos leva e reaviva a nossa alma, refrigera a nossa alma. Mas a forma como nós podemos desfrutar do refrigério do Senhor e a nossa alma seja avivada é por meio da palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus. O Salmo 19, versículo 7 diz: A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita. A forma que nós podemos restaurar a nossa alma, a forma que eu e você podemos restaurar o nosso coração, é pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Por isso, o nosso bom pastor reaviva e revigora a nossa alma mediante o poder da sua palavra. Por isso que você precisa vir para a igreja dominicalmente, ouvir pregação da palavra. Por isso que você precisa semanalmente, diariamente, ler a palavra. A lei do Senhor é perfeita. É a única forma que o meu coração e o seu coração pode ser avivado, pode ter refrigério. Essa é a forma, meus irmãos. É por meio da palavra do nosso Deus que nós podemos ser avivados. Por isso que o nosso Senhor Jesus diz algo interessante para nós. Em João capítulo 10, verso 3 e 4, ele diz: para este, o porteiro abre as ovelhas e ouve a sua voz. E ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhece a voz dele. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Aonde nós podemos ouvir a voz do Senhor é na sua palavra. As ovelhas de Cristo precisam ter uma vida dedicada à voz do seu Senhor que está revelada na sua palavra. As ovelhas de Cristo ouvem a voz do Senhor e as obedecem. As ovelhas de Cristo estão ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do Senhor e seguindo o seu Senhor. As ovelhas de Cristo estão tendo refrigério quando ouve a sua voz. É fácil reconhecer uma ovelha. É fácil reconhecer uma ovelha verdadeira e reconhecer uma ovelha em rebeldia. Uma ovelha verdadeira, ela está ouvindo a voz e obedecendo. Ela está ouvindo a voz do Senhor. Não é a voz do pastor Edson. Não. Eu sou o subpastor. Já viram o pastor do campo? Hã? Ele tem o seu cachorro. O supremo pastor é Cristo. Estou apenas cumprindo a função do cachorro, latindo para vocês o lugar certo, ajudando o pastor, o supremo pastor, o grande pastor, que cuida de vocês, que conhece o andar de vocês. Sabe? A verdadeira ovelha, ela ouve a voz e segue. Mas o bode não. O bode ele endurece. O bode bate. O bode vem para cima. A ovelha também às vezes vem para cima. Ela tem seus aspectos também. Mas a ovelha rebelde, ela está endurecida. Ela não está em pecado. Sabe o que o pastor faz com a ovelha rebelde? Ele quebra a pata dela.
Ele pega ela e quebra a pata dela. E depois ele enfaixa. E ele vai o percurso todo carregando a ovelha no colo. Para ela entender que ele é o pastor dela. O percurso todo. Para onde eles precisam ir, aquele pastor carrega a ovelha no colo. Porque a ovelha às vezes não quer obedecer a voz. Então, quebra. Será que precisamos quebrar algumas patas aqui ou não? Mas o Senhor faz isso com a gente na nossa vida espiritual. Ele nos quebra, mas nos carrega. Porque Ele sabe que se Ele não nos carregar, nós estamos tão endurecidos que nós queremos fugir, que nós queremos não ouvir, que nós não queremos obedecer, que nós queremos o pecado. Ele precisa quebrar e carregar nós a força, porque Ele sabe que nós não queremos refrigério. Porque essa é a nossa condição, meus irmãos. Veja que o versículo 3, ele diz aqui, o salmista Davi dizendo, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veja que ele está dizendo, o termo veredas quer dizer caminhos percorridos com frequências, trilhas. Precisamos ser guiados pelo Senhor, assim como as ovelhas eram guiadas. Nós não podemos ser guiados sozinhos pelo caminho da justiça. Não é natural da nossa condição caída buscarmos o caminho da justiça em uma vida que agrade ao Senhor. O que isso quer dizer? Não é natural meu e seu buscarmos o Senhor de forma sozinho. Não é natural porque nós somos pecadores, nós somos depravados, nós queremos o pecado. Então é necessário nós fazermos o quê? Olha, Senhor, guia-me pelo caminho da vereda da justiça, orarmos ao Senhor. Precisamos continuar ouvindo a voz do nosso Supremo Pastor e continuar seguindo o nosso Senhor. Se nós caminharmos sozinhos sem o nosso pastor, a nossa tendência é a mesma que das ovelhas. É a mesma. É se perder nos nossos caminhos, é se perder nos nossos pecados, é se perder nos nossos desânimos, é se perder em muitas coisas. Mas aí, a nossa necessidade de sermos guiados pelo nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa necessidade de orarmos. Orarmos ao Senhor. Como o Salmo 139, versos 23 e 24, que diz: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me. É necessário orarmos ao Senhor e dizer: Senhor, guia-me pelos caminhos, guia-me pelas veredas da justiça. É necessário pedirmos ao Senhor para que Deus nos guie, porque existe uma facilidade gritante e constante que eu e você, infelizmente, desejamos nos desviar do caminho. Por isso que é necessário o pastor na frente, falando com as ovelhas, e o cachorro, o subpastor, latindo e dizendo: seguem, vamos seguir a voz do pastor, vamos seguir a voz do Supremo Pastor, vamos ir na direção que o Supremo Pastor está dando. Por isso que o nosso Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós precisamos orar: Senhor, guia-nos pelo caminho. Guia-nos. Guia-nos. E a pergunta que fica: por que Deus cuida de nós com tanto amor? Por que Deus cuida de nós com tanto amor, com tanto carinho? Por quê? Olha o verso 3. O final do versículo 3. Por amor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor age por amor do seu nome, de acordo com o seu caráter revelado nas Escrituras. A motivação do Senhor em nos pastorear
e pastorear o seu povo de forma amorosa e gentil. É o amor ao seu próprio nome. Deus cuida de nós porque Ele deseja que o seu nome seja glorificado. Deus cuida de nós porque Ele deseja que Ele receba a honra, que Ele receba a glória, porque Ele ama o seu próprio nome. Ele nos escolhe porque Ele ama, Ele ama, se ama. Eles estão em amor agindo e Ele é o próprio amor. Por amor do seu nome, Deus cuida de nós porque Ele deseja que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Deus não cuida de nós porque Ele viu algo de bom em nós, como nós já vimos semana passada. Deus cuida de nós porque nós somos pecadores, nós pecamos contra o Senhor, nós falhamos contra Ele, mas por amor do seu próprio nome, por ser fiel à sua própria palavra, Ele cuida de nós. Ele transborda em amor e por isso Ele é a fonte do amor. Deus cuida de nós, porque Ele não deseja que a sua glória seja roubada. Você não pode roubar a glória de Deus. Quando nós falamos assim, né? Você não pode roubar a glória de Deus. Você precisa entender duas coisas. A glória do Senhor não pode ser diminuída. Ele é glorioso e maravilhoso e poderoso. Isso é fato e ponto. Mas nós podemos querer tomar a glória do Senhor e se colocar no lugar do Senhor. Às vezes. Mas quando Davi está dizendo, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele está dizendo assim, ó, pelo Senhor, nos guie, pelo seu caráter, por o Senhor ser um Deus amoroso, poderoso e misericordioso, nos guia nossa vida. Então o Senhor é quem recebe toda a glória. Não é ninguém, não é um homem aqui nessa terra que pode dizer, olha, eu cheguei até aqui porque eu fui suficiente. Eu entrei no céu porque eu venci. Não. Quando você vê um homem assim, uma mulher assim, é porque ela não conhece a sua própria natureza, porque ela não sabe quem ela mesmo é. Porque se ela souber quem ela mesmo é, ela sabe que ela mesma não consegue vencer os seus pecados, a não ser pelo poder da graça do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, convencendo ela todos os dias. Então o Senhor, por amor ao seu próprio nome, envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nossos lugares. E por amor ao seu próprio nome, Ele envia o seu Espírito e agora faz morada em nós, e agora esse Espírito Santo nos ajuda constantemente, vencermos as nossas batalhas, vencermos os nossos pecados. Aonde existe glória nisso, meus irmãos? Glória para nós, existe glória para Cristo, por causa do amor do seu próprio nome, por causa do seu amor, do seu caráter, do seu poder e do poder do Espírito Santo, é que nós podemos andar no caminho da justiça, é porque nós podemos praticar as boas obras agora. Por amor do seu nome. Por amor do seu próprio nome. A glória é dele. O amor é dele. E nós temos que nos sujeitar a ele. Nos prostrar a ele. E ouvir esse bom pastor. Esse maravilhoso pastor. Que cuida de nós. E que nos guia de forma amorosa e gentil. É gentil. Que você possa repousar e descansar e confiar nesse Senhor nessa noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor. Louvamos o seu nome porque nós somos pecadores, ó Pai. Nós falhamos contra ti. Nós pecamos contra o Senhor. E o Senhor sabe como nós nos encontramos nessa noite.
Mas nós queremos, ó Deus, confiar no Senhor. O Senhor, que é o bom pastor. O Senhor, o supremo pastor. O Senhor, o maravilhoso pastor. Deus, se alguém aqui nessa noite que ainda não tem o Senhor como pastor, ó Deus, essa pessoa possa confiar no Senhor plenamente. Deus, nós queremos pedir ao Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a confiar somente no Senhor, Deus, para a glória e para louvor do Teu nome, Senhor Deus. Nós queremos te pedir, Senhor, nos guia, em nome de Jesus. É essa a minha oração que faço, em nome de Jesus. Amém.